Certa vez, Jesus declarou aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Vocês, discípulos, vocês são os meus discípulos. Discípulos de quem? De Cristo. Então, quais são as propriedades do sal? Dá sabor, preserva o alimento. O sal também conserva água dos mares, do oceano. Jesus quer que façamos na terra como na terra aquilo que o sal faz com o mar, certo? Então, Jesus ensinou que se o sal se tornar insípido, sem sabor, ele não serve mais para nada, somente para ser lançado fora. Mateus 5,13, né? Entendi. Vós sois sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essa parte aqui, Jesus pegou para ensinar os discípulos, certo? Mas era uma prática comum entre lá os judeus. O que é que o sal representava lá na vida dos judeus, né? Vamos ver. O sal, né, na família, vamos dizer assim, a mulher, dona da casa, né, temperava o alimento, conservava o alimento com sal e, né, o sal dava sabor, certo? O alimento dava sabor e conservava, né, o alimento, a dona de casa. No templo, certo? O sal era usado, certo, pelos sacerdotes. Lembra da porção que eles recebiam no templo? Então, para conservar essa porção do cordeiro, que era sacrificado, né, pelos pecados, então tinha a porção dos sacerdotes. Então, para conservar, certo, essa carne, então eles usavam sal. Mas servia para o templo, né? O sal servia para a dona de casa, certo? E quando esse sal se estragava, o que acontecia? Eles depositavam em um compartimento no templo, para quando chegasse o inverno, quando o sal se estragava, colocava em um compartimento, para quando chegasse o inverno. Por quê? Porque o templo, né, ao redor do templo, o pátio ficava escorregadio. Então, com a chuva, né, com o inverno, eles colocavam justamente esse sal para as pessoas pisarem em cima, para não escorregar, entenderam? Por isso que Jesus pegou esse ensinamento para os discípulos. Nada mais presta não para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quer dizer, o sal, quando não servia, então eles jogavam no pátio para as pessoas pisarem em cima. Por quê? Porque o sal não estava mais prestando. O sal já tinha perdido a sua essência, né? Já tinha perdido a sua qualidade, tá certo? Pronto. Então, vamos entender, né? Nós entendemos agora. Então, você tem irradiado luz. A luz fala da santidade da vida do crente, certo? Então, precisamos testemunhar de acordo com as palavras e atitudes, relacionamentos, bem como todo o nosso modo de viver. Então, os discípulos, o que os discípulos fizeram? Né? Eram movidos pelos seus ensinamentos, pelo ensinamento de Jesus, e levaram os discípulos a outros a conhecerem a Jesus. Então, eles agiram como luz do mundo. Então, pregaram o evangelho, né? Além da santidade, a luz fala da santidade da vida do crente e fala também de luz, né, para
que outras pessoas possam conhecer a Jesus Cristo, né? Então, você foi chamado para ser luz. Então, peça que o Espírito Santo ajude a conduzir a outras pessoas até a Deus, ok? Então, não adianta nada ter o discurso de crente e não viver como crente, como cristão. Nossas ações dizem muito ao nosso respeito, por isso precisamos ter nosso caráter transformado por Jesus, ok? Então, o cristão jamais pode ser um agente secreto, né? Diga que, segundo Billy Graham, o cristão deve sobressair-se como um dia brilhante. Então, não seja um agente secreto, né? Tá bom? O caráter de Cristo. Você sabe o que significa de caráter? Então, no grego, a palavra caráter significa sinal gravado, uma marca. Então, caráter é um conjunto de traços psicológicos ou imorais que caracterizam um indivíduo. Essa é a nossa marca, certo? Então, a nossa marca é traços psicológicos e morais, certo? É bem provável que você tenha ouvido a seguinte afirmação: aquele rapaz ou aquela menina tem caráter, ou aquele rapaz e aquela menina não tem caráter. Então, acontece que todos têm um caráter, seja bom ou ruim. Caráter não é inato, ou seja, ele não pertence a nós desde o nosso nascimento. Quer dizer, nós não nascemos com um caráter defeituoso, nós nascemos com o estado de pecado, certo? Mas o caráter, ele é desenvolvido lentamente à medida em que vamos crescendo e interagindo com os outros indivíduos. Então, caráter é formado, certo? No grupo social onde estamos vivendo, que a gente estudou na aula passada. Então, qual é o nosso primeiro grupo social? É a nossa família, né? Então, o lar é a base para esse desenvolvimento do caráter, certo? Responsabilidade dos pais, né? Aperfeiçoar o caráter da criança. Então, e frequentemente, né, os ataques do inimigo contra as famílias contribuem, né, para a construção de um caráter defeituoso e doentio, certo? Em que são produzidos frutos estragados e machucados, né, na verdade. Não somos perfeitos e livres de erros, certo? Nós somos seres humanos pecadores. Porém, através de Jesus Cristo, certo? Nossas imperfeições podem ser corrigidas, certo? Então, não deixando que aquilo que é mal venha crescer e contaminar o nosso ser. Quando recebemos a Cristo, nos tornamos novas criaturas. Então, nosso caráter passa a ser moldado e controlado pelo Espírito Santo. O pecado manchou o caráter de Adão e Eva. Após a queda do homem, passamos a carregar o vírus do pecado e da rebeldia em nossa genética. Certo? Em Gênesis 8, 21, diz assim: pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Somente Jesus é capaz de extirpar este vírus letal de nós.
mudar a essência de nosso ser e tornar-nos discípulos seus, certo? Vamos lá, Gênesis 8, 21, para confirmar aqui essa frase. Gênesis 8, 21. Vamos lá aqui. 8, 21. Gênesis 8, 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornareis mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, né? Aqui com certeza está falando sobre Noé, sobre o dilúvio, não é verdade? Certo? Então, Jesus veio nos mostrar que sem Ele nada podemos produzir de bom. Precisamos estar ligados na videira. Sozinhos, separados de Deus, sem comunhão, jamais vamos produzir frutos ou mesmo ser sal e luz deste mundo, certo? O Espírito Santo é capaz de nos ajudar a ter um caráter cristão. Então, vamos buscar ao Senhor, vamos buscar esse caráter, né? Ser sal e luz. Oh, glória. Tá bom? Então, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, né? Que possamos dar sabor, né, para aqueles que estão ao nosso redor. Infelizmente, no mundo corrompido em que vivemos, né, muitos também não querem ouvir, né, não querem ouvir a palavra de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte, né, pregar o Evangelho como discípulos de Cristo, né, que possamos estar sempre pregando a palavra em meio às dificuldades, né? Possamos demonstrar o nosso caráter, né, cristão, né, como discípulos de Cristo, tá bom? Então, você adolescente, que Deus abençoe você, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Mexer no coração. Até a próxima aula.